Meus irmãos, boa noite. O Alisson Serra, aqui de Belo Horizonte, Betim, frequenta os dois locais. Meus irmãos, estou fazendo este vídeo para falar de uma composição cujo título é Virgem Maria Santíssima, Alma Pujante. É uma composição que ela foi cantada aí pelo irmão Divaldo, pelo irmão Moisa, de Americana, e eu queria falar um pouquinho sobre essa composição. Um bendito dia, bateram no portão de casa num domingo, e quando eu fui atender, eram alguns evangélicos querendo pregar, né? E eu ali dei um certo ouvido a eles, né? E comecei a falar sobre a Bíblia Sagrada com eles, sobre as Escrituras e tal, inclusive sobre a origem da Bíblia, de onde surgiu, né, a junção de quais livros, né, deu origem à Bíblia. Falamos sobre os protestantes de época, falamos sobre muitas coisas. Sei que depois eles começaram a me perguntar qual que era a minha religião, o que eu fazia, e eu falei para eles, né, eu sou da Igreja Apostólica, a Igreja do Espírito Consolador, que é a Santa Borrosa, e a igreja que crê no profeta Albertone, a igreja que crê em Maria Santíssima. E acreditem, meus irmãos, quando eu falei Maria Santíssima, ela não assustou com a Santa Borrosa, com o irmão, não assustaram com isso, mas quando eu falei Maria Santíssima, eles ficaram meio assustados. É como se eu estivesse cometendo um pecado grandioso, né? Mas enfim, eu falei, não vou render com eles não. Eu só falei com eles o seguinte, olha, vocês estão querendo tirar o mérito de uma mulher que Deus a bendizeu através do anjo. E o recado que o anjo enviou a ela veio de Deus, né? Porque o anjo disse, bendita és tu entre todas as mulheres. E quando ele disse todas, ele abrangeu toda uma época, todo um período inteiro. Mas eu não vou dizer só aquele período. Ele abrangeu todo o período, ontem, hoje, amanhã e sempre. Ou seja, Maria vai ser sempre bendita a vida inteira, tá? Por séculos e milênios, e isso não vai passar. Então, meus irmãos, quando aquele pessoal foi embora e nós acabamos ali de conversar, eu entrei e eu fiquei pensando muito. Eu falei, gente, eu olhei para o céu e falei, Mãe Maria, jamais calaremos, jamais negaremos teu nome. E eu comecei a pensar, eu quero compor alguma coisa que fala sobre isso, que fala sobre ela, alguma coisa que fala sobre ela e que fala sobre essas virtudes dela, né? Foi aí que surgiu, né, Virgem Maria Santíssima, Alma Pujante. E a letra tem muito a ver com isso, né? Então eu comecei a composição, né, falando com amor e gratidão, te adoramos, ó Mãe, Virgem Maria. Pois bendita és tu entre todas as mulheres desta vida. Como mãe exemplar, cuidou de Jesus desde pequenininho. Sempre esteve ao teu lado, lhe dando muito amor e carinho. Então, nessa primeira parte, esse primeiro tema, é isso. Eu estou falando dela, quem ela foi, o que ela fez, e resumidamente a gente sabe, né? Porque a história de Maria é muito bonita. E eu entro no segundo tema, né? Referência de mãe, de santa mulher caridosa, acolhendo e ajudando ao próximo, sempre muito bondosa. Demonstrou a grandeza da fé na resposta ao anjo Gabriel. Aceitou a missão de Deus Pai, sendo sempre muito fiel. Legal, esse é o segundo tema, né? Então o que eu estou falando? Eu estou mostrando a grandeza da fé de Maria em Deus. E a maneira qual, né, tamanha era a fé dela que quando o anjo chegou para ela, ela simplesmente falou
que em mim se cumpra, ou que em mim seja feita a tua vontade, né? E olha que bacana, ali ela demonstrou fé. Ela podia questionar, peraí, eu? Não, tem alguma coisa errada. Não, mas não, ela falou sim. Ela teve uma resposta pronta, imediata, com toda a certeza de que ela era uma serva de Deus. Então é por isso que Deus a bendizeu através do anjo, né? Então até aí eu estou falando alguns atributos, alguns adjetivos dela, quem ela foi, contando assim bem resumidamente um pouquinho da história de quem foi Maria. Então aí entra o refrão, né? No refrão, o que eu faço no refrão? Que já é o terceiro tema aí. No refrão eu estou falando da grandeza da alma dela, né? Então o refrão diz o seguinte: alma pujante de amor, num peito nobre, foi grande exemplo, sendo mãe forte. Sei que por nós, teus filhos na terra, sempre faz tudo o que podes. Alma pujante de amor, ou seja, alma grandiosa, é uma alma com muito poder, uma alma esplêndida. Esse é o significado da palavra pujante. Num peito nobre, né? Foi grande exemplo, sendo mãe forte. Por que mãe forte? Tudo que ela passou com Jesus, todo o sofrimento de Jesus, que ela esteve ali aos pés da cruz, acompanhando. Tem que ser uma mãe forte, né? Não é qualquer mãe que suporta, e a gente sabe muito bem disso, né? E aí eu complemento, eu sei que por nós, teus filhos na terra, sempre faz tudo o que pode. Por que eu disse isso? Porque aos pés da cruz, né? Jesus disse ao apóstolo, primeiro ele virou para mim e disse: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então ali ele deixou claro de que Maria seria nossa mãe para todo sempre. Ele confiou a mãe ao apóstolo como mãe dele. Isso, né? O que ele quis dizer com isso? Que a partir de hoje a minha mãe é a mãe de todos vocês. Então, assim, nós consideramos Maria a nossa mãe. Então eu fiz todo esse trecho para depois entrar numa outra parte, né? Uma parte que eu já dou uma cutucada em quem não crê, mas é de forma sucinta, né? Então o que eu falo aqui, ó? Jamais negaremos teu nome, jamais calaremos, pois com muito amor e gratidão tua missão compreendemos. Nós somos teus filhos e como nossa mãe te recebemos. Na tristeza ou na dificuldade, teu nome clamaremos. E aí que está, né? Na tristeza ou na dificuldade, nós vamos lembrar de quem? Dela enquanto nossa mãe. Nós vamos clamar o nome dela, porque ela é nossa mãe. Jesus a confiou para nós como mãe. Tá certo? Então, daí eu falo, né? De qual maneira nós clamaremos a ela? De uma maneira reverente, de uma maneira que a Igreja Apostólica faz em nossas orações. Não tem gritaria, né? Nós simplesmente elevamos nossas mãos aos céus e em silêncio nós pedimos, não é verdade? Então aqui eu entro, ó. Com as mãos elevadas aos céus, em silêncio pedimos. Visitai nos leitos de hospitais os doentes e feridos. Ilumina a vida daqueles que andam tolhidos. Estendei tuas mãos e acolhei
os que se sentem perdidos. Aí entra o refrão de novo, alma pujante de amor no peito nobre, e daí vai. Mas veja bem, com as mãos elevadas aos céus, em silêncio pedimos, visitai nos leitos de hospitais os doentes e feridos. O que eu faço com esse trecho? Qual é a reflexão que eu quero provocar? Está com um parente doente no hospital? Você está no hospital, enfermo, buscando um alento? Gente, eleva as mãos ao céu, pede uma visita da nossa Mãe Maria Santíssima. Por que não? Nós cremos nela, nós temos fé nela. E nós sabemos que ela é uma companheira de todas as mães terrenas, as nossas mães. Todas as mães apostólicas e outras mães que assim merecerem. Nós acreditamos e cremos nisso. Então nós pedimos essa visita nos leitos de hospitais, para que ela esteja ali diante dos doentes e feridos. E não só a eles, mas também diante das pessoas perdidas. O que significa a palavra tolhido, por exemplo? Sem rumo, perdido, sem saber o que fazer. E nós temos muitas pessoas nessas condições, e foi aí que eu coloquei a palavra tolhido na música. E o que acontece? Isso foi para reafirmar nossa fé a ela, para mostrar que quando a gente precisar dela, nós vamos clamar, nós vamos chamar por ela. Então, a partir daí entra o refrão novamente e encerra. Alma pujante de amor no peito nobre. Mas é isso. Isso é só para falar um pouquinho dessa composição. Tá? Eu espero que todos vivam em sua intensidade o que diz essa letra. Todos cantem com a alma, com o coração. E é isso, não vamos negar o nome dela diante de ninguém. A composição diz, a letra diz, jamais negaremos teu nome, jamais calaremos. Porque é isso que ela merece, tá certo? E eu deixo aqui uma palavra final para reflexão. Jesus era o filho, ou é o filho, e Maria é a mãe. Tá certo? Então as pessoas acham que vão convidar o filho para uma festa, vão adorar o filho, mas vai falar com ele, a sua mãe não entra aqui. Vocês acham que o filho vai gostar disso? Vocês enquanto filhos, alguém quer fazer uma homenagem para vocês em algum lugar. Mas essas pessoas falam para vocês, a sua mãe não é bem-vinda aqui. Vocês vão lá? Eu não vou. Porque onde a minha mãe não é bem-vinda, eu também não sou. Então como eles pensam que eles podem falar mal de Maria e adorar o filho dela? Não faz sentido nenhum, gente? É até meio hipocrisia. Mas tudo bem. O objetivo aqui foi falar da composição, explicar alguns detalhes, e ela surgiu diante disso. Tá bom? Primeiro, da necessidade de adorarmos mais a Maria, de termos mais canções que falam dela, da história dela, da vida dela. E segundo, para mostrar à humanidade que nós não vamos calar, porque as pessoas acham errado. Nós vamos demonstrar ainda mais a nossa fé. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e desculpa aí o tamanho do vídeo, viu gente?